Hoje eu vou te ensinar os 5 erros que a maioria das pessoas cometem no direito penal. E mais, vou te ensinar como evitá-los. Erro número 1. Todas as pessoas acham que um fato típico é crime, mas não é. Você aprende que matar é crime, mas esquece que agir em legítima defesa exclui a tipicidade do crime. Ou seja, um fato típico sozinho não significa nada. Erro número 2. Cara, esse aqui é o que as pessoas mais cometem. As pessoas muitas das vezes não sabem diferenciar por falta de entender o conceito, assim como também elas não conhecem, tá? Mas a maioria das pessoas confundem esse erro número 2 aqui. E qual é ele? É o dolo eventual da culpa consciente. Saca só nisso daqui, ó. Escuta isso para você nunca mais errar. O dolo eventual nada mais é de quando o agente ele aceita o resultado, certo? Agora, a culpa consciente é quando a pessoa que comete o crime ele acredita que o resultado não vai acontecer. Essa diferenciação ela é muito importante nós fazermos e distinguirmos, porque ela vai impactar necessariamente na quantidade de pena que aquela pessoa que cometeu ou praticou aquele determinado crime, ela vai pegar no momento de uma determinada sentença, tá? Então esse erro aqui, ele é fatal. Então todos os advogados, estudantes do direito, juízes, defensoria pública, membros do Ministério Público e dentre outros que estudam direito e praticam direito, cara, eles têm que saber isso daqui assim, ó, impecavelmente, tá? Porque no momento da aplicação, isso aqui vai atingir diretamente na pena, quantidade de pena aplicada ao agente, tá? Erro número 3. O erro número 3, ele diz respeito quanto ao nexo de causalidade, tá? Nem todo resultado, ele pode ser atribuído a uma determinada pessoa. Se surgir, por exemplo, uma causa independente, o resultado não pode ser dele. Um exemplo de causa independente e que isso vai excluir, por exemplo, a culpabilidade desse cara ou algo que ele venha cometer ali como crime, seria necessariamente nesse sentido, ó. Vamos supor que uma determinada pessoa ministrou um determinado veneno, tá? Ingeriu, colocou lá o veneno para uma determinada pessoa tomar. E aí essa pessoa tomou aquele determinado veneno, é um veneno que não existe um antídoto, é certo que aquela determinada pessoa vai morrer, tá? E aí, porventura, um outro indivíduo que não tem nada a ver com aquela pessoa que ministrou aquele determinado veneno, ele vai querer também matar aquela determinada pessoa. Só que ele não sabia da existência desse veneno, não sabia da existência desse outro cara que também queria matar essa pessoa. Então ele chega lá e ele começa a, por exemplo, bater naquela pessoa, tá? Causar algumas lesões corporais a fim, no caso de matar aquela determinada pessoa. E aí o que acontece? Quando aquela pessoa vem a falecer, o exame médico, os peritos médicos, lá na hora de fazer o laudo pericial e dizer qual foi a causa da morte daquela determinada pessoa, eles constatam que aquela pessoa ela veio a falecer em virtude do veneno ministrado e não em virtude das lesões corporais causadas, no caso, por aquela determinada pessoa, tá? Então, neste caso, não existe uma relação de dependência, porque as lesões corporais não foram a causa que deu fim à vida daquela pessoa, mas sim o veneno. Que vai o número 4. Erro número 4. Esquecer da culpabilidade. Não basta ser típico e ilícito, precisa ser culpável aquele determinado crime, tá? Então, se uma pessoa ela não podia agir diferente, pode não haver o crime, tá? Isso aqui derruba muita gente em questões de prova, para quem está fazendo concurso, alguma coisa nesse sentido, tá? Isso porque se a pessoa ela tinha que agir, a única maneira dela agir naquela determinada conduta seria apenas aquela, não existia nenhuma outra forma com que ela pudesse agir diferente daquilo, aí a culpabilidade dela vai ser extinta. Um caso mais
né, os mais comuns que nós damos são a questão ali do caso de embriaguez pré-ordenada. Uma pessoa não queria se embriagar, alguns amigos ali ministraram, no caso, muita bebida alcoólica para um determinado cara, e aí eles fizeram com que aquela determinada pessoa cometesse um determinado crime, mas ela não queria fazer em virtude, no caso, da embriaguez dos caras, né? E aí, em virtude disso, a pessoa ela vai cometer, não vai ser punida, no caso, por aquele determinado crime. É interessante isso daqui. Erro número 5. Eu já fiz isso, decorava tudo e esquecia na hora da prova. O erro número 5 diz sobre decoração, né, do direito penal. Você decorar ali as leis, decorar as coisas e tal e tudo mais. A virada de chave é quando eu entendi a lógica, tudo ficou mais simples, tá, galera? Então, tipo assim, ó, o direito penal não é apenas sobre você ir lá e decorar. É sobre você raciocinar. Então, você entender os casos práticos e aplicar ali do caso na sua vida, tá? Se você entendeu basicamente a estrutura do crime, a diferença entre dolo e culpa, o nexo de causalidade, a culpabilidade, você já está na frente de muitas pessoas aí, tá? Inclusive você vai poder estar se defendendo, ajudando, sei lá, por exemplo, um advogado que você contratou e ele está com alguma dificuldade nesse sentido, você estudou um pouco mais sobre o seu caso, você pode estar, no caso, também passando essas informações para ele, tá? Isso aqui é só o começo. Se você quer aprender, no caso, um direito penal de forma que realmente funciona, segue aqui, porque eu vou te ensinar como pensar, como pensa, no caso, um criminalista e como é aplicada, no caso, a lei, tá? É o seguinte, galera, se você gostou desse vídeo, curte, segue, comenta, compartilha. Estamos aí para ajudar vocês, tá? E vai sair uma série de sequências de vídeos aqui para vocês. Espero que vocês gostem, vocês compartilhem, vocês comentem. Estou tentando fazer diversos vídeos aqui. Se você não me segue, inclusive, nas redes sociais, eu tô lá no meu Instagram, Dr. Naxon, pode colocar lá que você vai me encontrar lá, tá? Se você tiver dúvidas de alguma coisa, tiver algum caso também aí, ó, pode colocar aí nos comentários que eu vou te responder ali como você solucionar o seu caso, tá? Se você quiser mais informações, vou deixar minhas redes sociais aí, no caso, nos comentários, tá? Me segue lá para nós trocar umas informações. Fechou? Tamo junto.